Você acorda com a boca seca, os olhos colados, o estômago mole. Mas isso não te incomoda mais. O incômodo mesmo seria sentir algo. O dia mal começou e você já está negociando consigo mesmo. Hoje só um baseado. Hoje só uma cervejinha. Você chama isso de liberdade, mas não percebe que virou mordomo da própria fuga. Lá fora, o mundo gira. Mas aqui dentro, tudo é repetição. Você vive como quem tenta sonhar de olhos abertos, mas o sonho é uma cela disfarçada de prazer. Todo vício começa como conforto, mas termina como ritual. Um ritual onde você acende o próprio esquecimento e chama isso de paz. A tragédia não é o que você usa, é o que você não sente mais. A apatia virou tua religião. A anestesia, teu altar. Você ainda sorri, ainda posta stories, ainda diz tá tudo bem. Mas só quem tá morto por dentro consegue rir tanto assim. Já reparou? Os viciados sorriem como quem grita sem som. É um sorriso tenso, vazio. Um sorriso de quem sabe, mas finge que não viu. E ninguém repara. Porque todos estão na mesma festa. Uma festa onde todos bebem, fumam, gargalham. Mas se você parar por 5 segundos, vai ver os corpos em decomposição. A pele desidratada da alma. Os olhos fundos da desistência. O hálito de quem morreu, mas ainda anda. Essa é a festa da normalidade, onde ninguém quer acordar porque o mundo real é só dor atrasada. A maconha virou tua babá, o álcool, teu cobertor sujo. E você, um bebê gigante que ainda chora escondido no banheiro. Você acha que fuma porque gosta, mas você fuma porque não aguenta o silêncio. Porque no silêncio aparece você, e você é o único que você não suporta ver. Por isso, todo vício é, antes de tudo, um método de esconder o espelho. Você não foge da realidade. Você foge de si. Você quer ouvir? Quer de verdade? Você fuma porque é fraco. Bebe porque tem medo. E se diz livre porque não tem coragem de admitir que se rendeu. A tua droga não é só substância. É uma linguagem. Ela diz, não quero estar aqui. Ela diz, eu desisto de sentir. Ela diz, me deixa em paz com a minha covardia. Mas você não ouve. Você traga. E o pior, você acha isso bonito. Você acha que é rebeldia. Você acha que é ser de boas com a vida. Mas você não percebeu que virou funcionário da sua própria demissão existencial. Você não relaxa. Você se dissolve. E ainda chama isso de autocuidado. Você acredita que tá tudo sob controle, mas nem lembra onde guardou a lucidez. Você acha que é só um momento, mas já vive nele há anos. Você acha que controla a dose, mas é a dose que já te controla. A droga que você fuma tem nome, mas o buraco que ela tapa não tem. Você parou de querer crescer, parou de querer sentir, parou de querer mudar. A erva te fez jardim podre. O álcool te fez oceano raso. E o mundo virou só uma desculpa para o próximo trago. Você diz, mas eu funciono bem. Claro, zumbis também andam, máquinas também produzem. Mas você já não habita mais o que faz. Você vive numa simulação. Uma realidade anestesiada, onde tudo que te incomoda é calado com um gole, um trago, uma risada forçada. Você é o funcionário do mês do seu próprio auto-engano. E se alguém ousa tocar nesse ponto, você ataca. Diz que é julgamento, diz que é moralismo, diz que cada um sabe de si. Mentira. Você só não quer ninguém acendendo a luz onde você finge que ainda respira. Porque no fundo você sabe. Você não vive. Você vegeta. A droga não é o problema, é o sintoma. O sintoma de uma alma que parou de lutar. Você não se anestesia porque é forte demais. Você se anestesia porque não suportaria encarar o que você fez com a própria história. Você é um desistente sorridente. Um fracasso bem-humorado. Um morto com Wi-Fi. Você tá no mesmo lugar há anos. A única coisa que mudou foi a marca da bebida, a cor do beck, o peso da culpa. Você chama isso de fase. Mas é o ciclo da sua rendição. E você nem se revolta mais. Aceita. Se adapta. Decora a cela. Coloca uma luz de LED no caixão. Essa é a sua liberdade? Essa é a tua consciência expandida? Fugir de si todos os dias e ainda dizer que está numa boa? Você não está em paz. Você só está entorpecido demais para reagir. E o mais podre disso tudo? Você ainda acredita que escolheu isso. Mas me diz, você escolheu mesmo? Ou só não suportou sentir? No fundo,
Toda droga é um pacto. E o preço é sempre o mesmo. A tua alma em troca de um silêncio que não te acusa mais. Mas ela continua lá. A voz. Aquela que sussurra. Você não nasceu para ser isso. E é por isso que você fuma de novo. Para matar essa voz. Mas ela não morre. Só espera. Espera o próximo silêncio. Espera o próximo momento onde você olha para o teto e se pergunta: é só isso mesmo? É. Enquanto você continuar fugindo, é só isso mesmo. Você não fuma. Você cultua. Você não bebe. Você adora. Não percebeu ainda? Sua droga virou divindade. Seu ritual é diário. Seu altar é o próprio corpo. E o que você sacrifica toda vez que acende é a sua potência. Porque todo viciado é um crente, um devoto da fuga, um servo fiel da anestesia. Você fala da erva sagrada como se estivesse em um templo. Mas a única coisa sagrada aqui é o direito de não sentir. Você acredita que está no controle, mas não consegue passar um dia sem oferecer tua consciência em holocausto. Um dia sem rezar para tua substância preferida, sem pedir que ela leve o medo, a dor, a culpa, como se ela fosse um exorcista. Mas ela não exorciza nada, ela te possui. Você não fuma para relaxar, fuma para não existir, não bebe para celebrar, bebe para sumir. E ainda chama isso de liberdade. Você é livre? Então pare, agora. Jogue fora. Enfrente o mundo de cara limpa. Não consegue? Então não é livre. É crente. É servo. É cúmplice do próprio cativeiro. E sabe o que é mais podre? Você ainda defende essa porra. Diz que faz bem pra ansiedade. Que abre a mente. Que ajuda a lidar com a realidade. Ajuda mesmo. Ajuda a aceitar o inaceitável. Ajuda a continuar onde você não deveria mais estar. Ajuda a calar a voz que diz: levanta, porra. A droga é a desculpa perfeita. Ela faz você se sentir lúcido enquanto continua preso. Faz você parecer desperto enquanto dorme em pé. Você fala de consciência expandida, mas não consegue nem conversar sóbrio com o próprio reflexo. Fala de conexão espiritual, mas se esconde da vida real como um rato em toca. Sabe o que você é? Um pregador do escapismo. Um pastor do auto-engano. Um mártir da apatia. E todo mártir precisa de um altar. O seu é o baseado. O copo, a tela. Você diz que não é viciado. Claro, você só precisa daquilo para tudo. Para dormir, para socializar, para esquecer, para lidar com a existência. É só um apoio, né? Só que esse apoio já te transformou num aleijado emocional. Sem ele você não caminha. Sem ele, você desmorona. Sem ele você descobre o que tentou esquecer a vida toda. Você não sabe viver. E não saber viver é exatamente o que faz você se agarrar ao vício como um crucifixo sujo. Você ora, só hoje, e amanhã repete. E no dia seguinte reza mais forte. E quando tenta parar, o Deus que você criou te castiga. Com abstinência, com desespero, com dor, com a realidade nua que você jurou que nunca mais queria encarar. Você não precisa de droga. Você precisa de uma desculpa para ser fraco, para não mudar. Para continuar dizendo, é só um momento. Mas esse momento já tem nome. A tua eternidade de fracasso elegante. Você se comporta como qualquer religioso. Tem seus dogmas. Tem estudos que mostram que não faz mal. Tem seus rituais. Fumar ouvindo lo-fi, beber com amigos, entorpecer com séries. Tem até seus profetas. Elon Musk, Joe Rogan, qualquer famoso que você usa como álibi. Mas fulano fuma e é rico. Sim. E você? Você fuma e é um escravo feliz. Você quer mesmo comparar sua fuga com o luxo de quem domina a própria vida? Você não é rebelde. Você é obediente. Obediente ao script que diz que a dor precisa ser anestesiada. Ao script que diz que não dá para viver sem distração. Mas viver distraído não é viver. É existir em suspensão. E a única coisa que cresce no ar é a ilusão. E toda ilusão tem um preço. O teu preço. Perder a confiança dos teus filhos. Afundar tua libido, destruir tua vitalidade, fingir que tá bem enquanto se dissolve por dentro. Você ainda acha que tá enganando quem? Todo mundo já viu. Só você que ainda não aceitou. Você não tá escapando do sistema. Você é o produto dele. Você não fuma contra o sistema. Você fuma para funcionar dentro dele sem colapsar. Você bebe para continuar sorrindo pro chefe. Você se entorpece para aguentar a vida que você odeia, mas não tem culhão de mudar.
Você acha que é diferente. Mas é só mais um. Mais um escravo com discurso espiritual. Mais um homem anestesiado que finge estar desperto. Você se ajoelha diante do teu carrasco. E ainda agradece. Acha que é ritual de paz, mas é pacto de morte. E no fundo você sabe que essa merda te fez desistir de ser quem você poderia ser. Mas agora é tarde, né? É mais fácil defender a prisão do que encarar o esforço de fugir. Mais fácil relativizar o veneno do que cuspir ele fora. Mais fácil rir da dor do que gritar que tá morrendo. Mas me responde, agora, até quando? Até quando você vai chamar de liberdade aquilo que te algema com prazer? Até quando vai transformar o próprio suicídio em performance de leveza? Você não tá relaxando, tá desaparecendo. E todo dia que você acende mais um, é mais um dia que você apaga quem deveria ter sido. Você acha que escolheu fumar, que escolheu beber, que escolheu essa vida leve. Mas escolha pressupõe consciência, e você nunca teve. O que você chama de decisão é só reflexo condicionado. Você apenas apertou play no mesmo script que seus pais viveram, que seus amigos vivem, que o mundo espera que você viva. Você acha que está no controle? Mas o seu eu é um boneco. Seu pensamento é um eco. Suas vontades são comandos herdados. Você fuma porque aprendeu que sentir é perigoso. Você bebe porque internalizou que a realidade dói demais. Você foge porque te ensinaram que enfrentar leva à rejeição. E o que você fez com tudo isso? Transformou em rotina, em estilo de vida, em identidade. Você é só o resultado de um condicionamento psíquico que começou antes mesmo de você nascer. Você não é um sujeito. Você é o sintoma de um trauma. A mente que hoje te comanda foi moldada por medos que não são teus, por exemplos que te traíram, por afetos distorcidos, por ausências que você aprendeu a não nomear. Toda vez que você acende, está obedecendo um comando invisível. Não sinta, não confronte, não apareça. Você virou um zumbi funcional, um avatar de programação emocional herdada, um esboço de homem que se repete para não desaparecer. Mas o que você não percebe é que nessa repetição, você já sumiu. Você fala como eles, anda como eles, sente como eles, e ainda chama isso de autenticidade. Você é só mais um terminal de um vírus emocional transmitido por gerações. Um trauma que aprendeu a andar de tênis e sorrir em selfie. Quer uma prova? Tente parar. Não da droga, da repetição. Tente viver um dia inteiro sem simular quem o mundo espera que você seja. Tente se mover sem pedir permissão. Tente sentir sem anestesia. Você não vai conseguir. Porque a programação é mais forte que a tua consciência. Porque o medo que moldou sua mente já se infiltrou no corpo. E todo vício é só a confirmação de que o controle já não é mais seu. Você chama de prazer o que na verdade é alívio. Alívio de quê? De ser você. De habitar a própria pele sem amortecedor. De encarar que talvez nunca houve um você ali dentro. Só o eco da dor do outro. A droga que você usa não te aliena. Ela revela a alienação que você já vivia antes de usá-la. Você não precisa da substância. Você precisa da permissão para continuar não existindo. O que você teme não é a abstinência, é a consciência. Porque no segundo dia, limpo, vem o silêncio. E com o silêncio, vem o espelho. E no espelho, ninguém. Você acha que está lutando contra a dependência. Mas o que você teme é o vazio onde seu eu deveria estar. Você foi criado para repetir, para agradar, para não sentir raiva, para não causar problema, para ser leve, paz e amor, zen. Você virou esse personagem pacífico que sorri enquanto apodrece por dentro. E o que a droga faz? Permite que esse personagem continue atuando sem quebrar. Ela lubrifica o teatro, anestesia a verdade, alonga a mentira. Você não está viciado em substância. Está viciado na fantasia de que tudo está bem. A droga é só a cortina. O espetáculo é o seu auto-engano. Mas uma hora, a cortina cai. A fantasia racha. A dor entra. E você percebe que construiu sua vida inteira sobre ruínas emocionais que você herdou sem questionar. Você virou o filho do medo, o neto da fuga, o bisneto da dor calada. E agora é só mais um elo. Mais um que vai fingir estar tudo bem. Mais um que vai dizer pro filho: é só uma fase. Mais um que vai repetir o trauma, com estilo. Você é o programador que esqueceu que programou.
o carcereiro que perdeu a chave, o devoto de um eu que nunca existiu. Acorda. A tua mente não é tua. Tua vontade não é autêntica. Tua liberdade é só performance. Você é o resultado de comandos que você nunca teve coragem de confrontar. Mas agora não tem mais desculpa. Você já sabe. E saber dói. Porque agora, cada vez que você acender, vai ouvir essa voz dizendo: isso não é teu. Isso é programação. E a cada gole, a mesma voz. Isso é herança de dor. Não é escolha. E a cada desculpa, o mesmo sussurro. Você só tá repetindo o trauma com palavras bonitas. A verdade é simples. Se você não hackear a própria mente, ela vai te devorar. E o pior, vai te fazer sorrir enquanto isso. Não existe cura. Existe disciplina. E se essa frase te incomoda, é porque você ainda espera ser salvo por algo externo. Um insight, uma frase, um vídeo, um guru, uma recaída poética que te empurre para o fundo e de lá te faça renascer. Esquece. Não existe renascimento espontâneo. Existe decisão, fria, sem poesia, sem fé, sem esperança. Você quer deixar a droga? Quer largar o álcool, a maconha, a anestesia? Então pare de buscar motivação. Pare de chamar vício de fase. Pare de agir como se a queda fosse parte de um enredo divino. Você não está em processo. Você está fugindo. E fugindo com elegância. Todo viciado é um estrategista da autoenganação. Você estuda sobre o vício. Assiste vídeos sobre vício. Conversa sobre vício. Fala sobre parar. Pensa em parar. Mas não para. Sabe por quê? Porque você ainda acredita que sentir vontade é suficiente. Mas vontade sem disciplina é masturbação emocional. É fantasia. É mentira embalada com cheiro de superação. Você não quer parar. Você quer continuar sem culpa. Quer continuar anestesiado, mas com discurso bonito. Você diz: estou tentando. Mas ninguém tenta respirar. Ninguém tenta não se afogar. Ou você escolhe a vida, ou aceita a morte em parcelas. A disciplina é o corte. E o corte sangra. Vai doer. Vai arder. Mas só ela mata o parasita. Aquele que você alimenta toda vez que diz: só hoje. Só um pouco. Eu mereço. Tá difícil. Você quer parar? Então comece pelo ódio. Odeie o que essa droga te fez. Odeie o que você virou. Odeie a fraqueza que você romantizou como sensibilidade. A disciplina começa no nojo. No momento em que você não suporta mais o som da própria desculpa, o cheiro da própria repetição, o gosto da própria covardia. Não é sobre parar de usar. É sobre amputar a parte de você que ainda deseja continuar. Essa parte precisa morrer. Essa parte precisa ser exterminada como um câncer. Você não vai conseguir isso com terapia leve, com banhos de ervas, com afirmações no espelho. Vai conseguir com escolha. Escolha radical. Escolha de guerra. Escolha que sangra. Disciplina não é dom. É mutilação voluntária. Você mutila o conforto. Você mutila o prazer imediato. Você mutila a narrativa que te mantinha dócil, cansado, conformado. Você acorda e decide: hoje eu não alimento o verme. E você repete isso, todo dia, até que a vontade morra de fome. Mas a droga vai chamar. Vai sussurrar no ouvido. Vai usar sua voz. Vai parecer lógica, carinhosa, compreensiva. Ela vai dizer: você teve um dia difícil, só dessa vez. Ninguém tá vendo. Você já parou por mais tempo antes. Você já melhorou muito. Essa voz é a serpente. Mas ela vai usar tua cara, tua entonação, teus afetos. Você precisa decapitar essa voz. E para isso, precisa estar treinado. Treinado no desconforto. Treinado no vazio. Treinado na decisão que permanece mesmo quando a emoção implora pelo contrário. Você acha que vai vencer o vício com força de vontade? Força de vontade é criança. Disciplina é adulto. Força de vontade se move por emoção. Disciplina se move apesar dela. Disciplina é olhar para o abismo e dizer: eu fico aqui. Eu não fujo. Eu enfrento. E mesmo quando você estiver no chão, com os olhos secos de tanto tentar, com a mente gritando por alívio, com o corpo pedindo clemência, você levanta, bebe água, sai para caminhar, faz o que tiver que ser feito. E segue, não porque tá fácil, mas porque você escolheu viver. Você quer saber o segredo? Não tem segredo. Tem repetição.
tem rotina, tem o corte diário da ilusão. Você corta o desejo, corta o gatilho, corta o contato, corta a desculpa. Você não negocia com o vício, você o sufoca, até que ele desapareça como um fantasma sem nome. Você quer se libertar? Então prepare-se para perder tudo o que te mantinha refém. O conforto, o alívio, a rotina, as amizades falsas, os contextos que alimentavam a fuga. Liberdade exige exílio. Você vai se isolar, vai se sentir sozinho, vai ter crises. Mas essa é a febre da cura. A disciplina é a infecção que expulsa o parasita. E o processo é cruel, lento e solitário. Mas no fim, você acorda. Não mais leve, não mais iluminado, mas presente. Presente em si, presente na vida, presente na dor que agora não precisa mais ser calada. Você olha no espelho, não vê um viciado em recuperação, vê um assassino. Alguém que matou o velho eu para poder nascer. Não existe cura, existe disciplina. E a disciplina, quando é real, não espera vontade. Ela só faz. E quando você entender isso, você vai perceber que a droga nunca foi o problema. O problema era você permitir que a tua mente fosse governada pela parte mais fraca de si. Agora é a parte forte que governa. E ela é fria, ela é sóbria, ela é brutal, mas ela é livre. Parabéns. Você conseguiu parar. Parou de fumar. Parou de beber. Parou de fugir. E agora? Agora começa o verdadeiro inferno. A vida acordado. A vida sem ruído. Sem válvula. Sem desculpa. Sem fuga simbólica. Você não sente mais o efeito da droga. Mas agora sente tudo o que ela calava. A angústia bruta. O medo sem nome. O tédio existencial que rasga o estômago. O vazio que te observa do espelho. Bem-vindo. Você chegou ao lugar que a maioria evita por toda a vida. O território da lucidez. Mas ninguém te avisou que aqui não tem recompensa. Aqui não tem euforia. Não tem aplauso. Não tem plateia dizendo força, guerreiro. Aqui tem silêncio e dor. E o eco de uma vida que você deixou apodrecer por anos. A sobriedade não é para os fortes. É para os desesperados. Aqueles que já foram fracos demais por tempo demais. E agora não aguentam mais ser covardes. Você não está limpo. Você está nu. E a nudez da consciência queima como ácido. Porque agora não tem mais como culpar a substância. O que aparece agora é você, cru, inteiro, com todos os buracos emocionais expostos. E sabe o que você descobre? Que a droga não era o problema, era o sintoma. O verdadeiro problema era o teu pacto com o conforto. E agora que o anestésico se foi, o monstro aparece. E o monstro tem seu nome, seu rosto, seu histórico, seus traumas. E ele sussurra: você vai aguentar isso sóbrio, sem ajuda, sem distração, sem um gole? E você treme, porque agora é só você, sem a desculpa, sem o refúgio, sem a performance. E a verdade bate, a liberdade dói, mais do que a prisão, mais do que a recaída, mais do que o porre, mais do que o trago. Porque a liberdade exige responsabilidade, radical, ininterrupta, insuportável. Agora, cada decisão é tua, cada erro é teu, cada colapso sem anestesia. Você achava que ia parar e se sentir melhor, mas parou, e ficou pior. Claro, agora o mundo volta a ter peso. Os dias voltam a durar, as horas voltam a doer. Mas essa dor é real. E só na dor real nasce a verdade. Você não está em crise, está voltando para si. E o retorno dói porque você viveu longe demais. Você virou turista do próprio corpo, inquilino da própria vida. E agora, pela primeira vez, está habitando de verdade. Mas se prepare, ninguém vai entender. Vão te dizer para relaxar um pouco, para não se cobrar tanto, para não ser radical. Mas eles não sabem o preço que você pagou para sair do buraco. Eles ainda estão na festa, aquela onde todos sorriem com os olhos mortos. Você não pode voltar, mas também não sabe para onde ir. Você está entre mundos, entre o antigo que não serve mais e o novo que ainda não nasceu. Esse é o purgatório da lucidez, onde cada passo é um ato de fé em algo que você ainda não sente. Você vai querer desistir, vai pensar em voltar, vai ouvir aquela voz. Era melhor antes, era nada, era morte lenta, era apodrecimento disfarçado de conforto.
Era prisão com cheiro de incenso. Aqui dói, mas é real. Aqui você chora, mas não finge. Aqui você sofre, mas é você quem sente, e não a droga por você. A vida sem anestesia é brutal, mas também é viva. Cada sensação volta, cada detalhe, cada nuance. Até a dor volta a ter textura. E é nesse inferno que você reencontra algo que tinha matado sem perceber. A presença. A presença de estar no corpo, de olhar nos olhos, de acordar com insônia e sentir o silêncio sem correr para a tela. De encarar a dor e não pedir desculpa por sangrar. Você não está curado. E nunca estará. Porque a lucidez não é um destino. É um compromisso. Todo dia você acorda e escolhe não mentir para si. Todo dia você escuta o chamado da fuga e responde com presença. Todo dia você lembra. Só existe um jeito de viver de verdade, e é doendo. Você não busca felicidade. Você busca integridade. E integridade tem um custo. Ser odiado pelos que ainda estão dormindo. Ser excluído pelos que ainda fingem. Ser julgado pelos que ainda fogem. Mas no fundo você sabe, a liberdade nunca foi confortável. Ela sempre foi cruel, sempre foi solitária, sempre foi incômoda. Mas agora é sua. E ela não te faz sorrir, mas te devolve o direito de existir. Com dor, com peso, com verdade. E quando te perguntarem como você venceu o vício, você não vai responder com frases bonitas. Você vai olhar nos olhos e dizer: eu morri. E me reconstruí sem nenhuma anestesia.